O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Mas não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. A leitura primeira que ouvimos no livro do Eclesiástico, ele faz uma memória dos grandes homens. A igreja também tem a sua memória. Assim como no passado, na história da salvação, até o tempo de Jesus, nós encontramos muitos homens que foram fidelíssimos a Deus. Foram zelosos no seguimento do Senhor, zelosos no seu ensinamento, e assim o fizeram com seus filhos e com seus netos. Por isso que a sua geração perdura. Assim é lembrado pelo Eclesiástico. Ora, amados irmãos, irmãs, a igreja também tem os seus grandes homens. Desde o século I, desde o tempo de Jesus até os dias de hoje. E ela faz memória de todos eles, elogiando, exaltando os seus méritos. Mas qual grande mérito tem um santo,
um homem de Deus. Os milagres que ele fez, acredito que foi a grande comunhão que ele estabeleceu com Deus. Foi o ensinamento recebido e vivido na sua vida que o tornou um sinal, que tornou uma referência para todos os seus seguidores. Assim nós olhamos e contemplamos essa beleza toda da maneira como que Deus conduziu os seus filhos à salvação. O Evangelho de hoje nos coloca diante de um cenário um tanto questionador, vou dizer assim, mas para a gente refletir, a partir do que Jesus nos coloca aqui, aquilo que nós recebemos e aquilo que nós vivemos. Uma árvore boa dá bons frutos. Uma árvore má dá frutos maus. O Senhor já nos alertou isso. Jesus vem até nós, Jesus veio até o seu povo em busca de frutos. Como nos é simbolizado pela sua passagem pela figueira. Jesus teve fome e foi até aquela figueira buscar frutos. Para quem conhece bem a Sagrada Escritura, você sabe que a fome de Jesus é anunciar o reino e salvar as pessoas. É encontrar pessoas que realmente respondam ao chamado de Deus e agem segundo esse chamado. Israel é o povo da aliança. É o povo chamado por Deus para ser no mundo um sinal. Para no mundo produzir um fruto e um fruto que permaneça. Mas quando Jesus entra no meio desse povo, quando ele vai buscar os frutos da predileção de Deus, do amor de Deus no meio desse povo, ele não encontra. Assim é o que nós enxergamos, o que ele nos apresenta hoje. Ele tem fome de frutos e de frutos bons. E não encontra nessa figueira. Por isso ele amaldiçoa a figueira, que ninguém mais comerá do seu fruto. Nós podemos pensar, Jesus foi mau? Não. Com isso Jesus extinguiu o mal. Porque uma árvore estéril não deve produzir filhos estéreis. Assim como uma fé estéril, deve morrer, porque não deverá mais produzir frutos estéreis. Israel, de certa forma, se esterilizou porque a sua fé se tornou uma fé comercial, uma fé vazia, uma fé sem sentido. E ele vai resgatar esta fé a partir do templo, a partir da casa de oração, que é o lugar do encontro com Deus, é o lugar da manifestação de Deus, é o lugar de escutar a palavra de Deus. E ele encontra lá ladrões, trapaceadores, que em vez de dar o verdadeiro sentido do templo, do lugar do encontro com Deus, se torna uma casa de comércio, uma barganha. Faz isso, em troco disso, aquilo, em troco daquilo. Jesus desmonta esse esquema. Acaba com esse modo de tratar a casa de Deus, que é a casa de oração. E ele diz que não é só uma casa de oração, mas uma casa de oração para todos os povos. Porque já não serão mais os judeus que virão ali adorar o Senhor, mas todas as nações. Porque a sua vinda, a sua luz brilha sobre todas as nações. E todos devem louvar, adorar e reconhecer o Senhor. Esse zelo de Jesus pela casa, a casa do Pai. Em outros lugares vocês vão ouvir ele dizer, destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruo.